Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje dá início à série de revisões das nossas aulas de mecânica dos solos. Bom pessoal, o que eu irei revisar com vocês? Nós iremos aqui conversar sobre os ensaios em geral. Então, eu vou falar dos ensaios, para a caracterização física dos solos, que a gente viu até agora, que foi granulometria e os índices de consistência, limite de liquidez e plasticidade. Mas antes de começar a falar de fato sobre esses ensaios, a gente tem que falar sobre a preparação dessas amostras para que a gente possa obter resultados verdadeiros para os nossos ensaios. Então, vamos lá. Eu vou ler esses tópicos e a gente vai comentando a respeito deles, A preparação de amostras para a realização de ensaios de caracterização física dos solos é de extrema importância, uma vez que é a partir desses ensaios que serão identificadas diversas propriedades do solo. Então, pessoal, o ideal é que em qualquer obra de engenharia civil, de construção civil, a gente realize a caracterização do solo, porque a partir da identificação das propriedades e características desse solo, a gente pode escolher diversas coisas, por exemplo, o tipo de estrutura adequado, como é que a gente vai tratar aquele solo, se precisa de reforço, se não precisa. Então, é imprescindível que a gente realize esses ensaios. E para realizar esses ensaios de forma adequada, a gente tem que usar as referências normativas para preparar as amostras, As amostras, elas possibilitam a realização de estudos mais detalhados do comportamento tensão-deformação, ou seja, como o solo se comporta quando exposto a determinados carregamentos e possibilitam um dimensionamento mais racional das obras de engenharia. E aí, quando fala dessa parte de dimensionamento mais racional, é justamente aquilo. A partir das características que você obtiver do solo, você vai escolher uma solução de engenharia mais adequada, E aí, às vezes, você pode até economizar ou ainda fugir de imprevistos desagradáveis que surgem ao longo das obras, A confiabilidade dos parâmetros geotécnicos obtidos nos ensaios de laboratório depende diretamente da qualidade da amostra do solo e, consequentemente, da excelência da execução do serviço de amostragem de solo. Isso significa que não adianta a gente realizar ensaios perfeitos, com todo o cuidado, seguindo todas as instruções normativas, se a gente não fizer a coleta e a preparação adequada das amostras que serão ensaiadas, tá certo? Bom, vamos para o próximo. Essa preparação de amostras, ela vai anteceder os ensaios de caracterização e esse processo ele é bem simples, ele consiste em secar o solo, secar nossa amostra de solo, depois que ele sai lá da jazida, depois que ele é coletado, destorroar, fazer o quarteamento, a pesagem e peneirar. E aí, tudo isso, essas etapas, principalmente a etapa de peneirar, vai depender do tipo de ensaio que você vai realizar, certo? E aí, no final, você tem que obter uma quantidade suficiente, homogênea e representativa do solo que você vai analisar. Então, depois do solo passar por todos esses processos, o que significa essa parte que você tem que obter uma quantidade suficiente? Você, depois de todas essas etapas, vai precisar ter uma quantidade de amostra adequada para a realização dos seus ensaios, certo? E essa quantidade, ela precisa representar, de fato, o solo que você coletou, as características do solo que você coletou. No Brasil, a gente tem 2 documentos normativos que falam sobre a realização dessa preparação de amostras. O primeiro é do DNR, que é a normativa 041 de 94, que fala sobre preparação de amostras para ensaios de caracterização, e a NBR 6457, que é a que a gente trabalha aqui na disciplina, que fala sobre amostras de solo, preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização dos solos. No caso das nossas amostras, essas amostras elas podem ser classificadas em amostras deformadas, indeformadas, representativas e não representativas. No caso das indeformadas, são aquelas amostras representativas de solo que vão representar ao máximo as características do solo da qual ela foi tirada, certo? Então, é aquela amostra que vai preservar essas características. Elas são obtidas com o uso de amostradores especiais
e aí necessitam de atenção no seu manuseio e transporte, preservam o peso específico, né, se vocês estiverem lembrados, né, a relação entre o peso e o volume, e a umidade natural, em geral de custo elevado de extração, possibilitam ensaios mecânicos de resistência. Então, esse tipo de amostra vai preservar as características do solo. É tanto que a gente está vendo aí que não modifica o peso específico. Como o peso específico é a relação entre o peso da amostra e o seu volume, a gente vai notar que essa amostra não tem variação de volume. Portanto, ela vai apresentar, né, as características do solo realmente que ela foi tirada, tá certo? As amostras amolgadas são amostras que durante o processo de extração, elas são mantidas só os constituintes minerais, só que a estrutura dela não é conservada. Esse tipo de amostra, né, ele vai ser indicado para a gente realizar os ensaios de caracterização, porque não tem a necessidade de você preservar, né, a estrutura do solo. Já as amostras não representativas são aquelas que, durante seu processo de extração, ocorre troca ou perda de constituintes minerais, além de modificações da estrutura do solo. Então, elas não servem para a gente fazer ensaios no laboratório. Por quê? Porque há uma modificação na amostra. Então, não vai representar de forma adequada o solo que a gente deseja ensaiar. Tá certo? Então, inclui-se entre elas aí, as amostras lavadas, obtidas durante a execução de sondagens da percussão por circulação de água. Lógico, porque quando você faz essa lavagem, você está modificando diversas características da nossa amostra de solo, tá certo? Então, na nossa situação, a gente está trabalhando com amostras representativas ou amolgadas, né? Que são aquelas que não preservam todas as características do solo, porém, elas têm em sua constituição os mesmos minerais, né? São mantidos lá, e aí a gente consegue realizar os ensaios de caracterização física dos solos, certo? A preparação da amostra a ser tomada deverá obedecer às diretrizes da 6457. E aí, segundo essa norma, essa amostra ela pode ser preparada com secagem prévia ou sem secagem prévia, né? Sem secagem prévia seria com a umidade natural do solo, que ele foi retirado da jazida. Com secagem prévia, o que é que você vai fazer? Você vai retirar a amostra da sua jazida, lembrando que quando a gente vai fazer essa retirada de amostra, a gente sempre tira a parte que tem cobertura vegetal, matéria orgânica, porque essa parte ela não é de interesse para as obras de engenharia. Então, essa parte é retirada e aí a gente pega a outra parte de solo, tá certo? Pegou essa parte de solo, levou para o laboratório, geralmente a gente coloca esse solo sobre uma lona, e aí, se você for fazer esses ensaios sem secagem prévia, você vai pegar e utilizar esse solo com a umidade que você trouxe de campo. Senão, você vai colocar a amostra, vai revolver a amostra, até ela obter uma uniformidade, né, nesse teor de umidade, e assim você vai realizar o ensaio. Então, qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo para a gente preparar uma amostra, ela vai chegar lá, você vai tomar uma porção dessa amostra, lembrando também que, a depender dos equipamentos que você tem, você não pode tomar uma porção muito grande, né? Porque você tem que conseguir preparar da melhor forma possível. Então, você vai tomar uma porção dessa amostra, vai desmanchar os torrões e homogeneizar a amostra. E aí, nessa parte de desmanchar os torrões, você tem que evitar a quebra. Seu objetivo é separar as partículas de solo que estão unidas, né? Então, você deve evitar a quebra dessas partículas. Por quê? Quando você está quebrando as partículas, você vai estar descaracterizando o seu solo, certo? Então, você desmancha os torrões e homogeneiza essa amostra que você tomou e também tenta garantir que não perca a umidade, certo? Então, ó, como é que a gente vai destorroar? Aí é o almofariz e a mão de grau, né? A gente tá vendo que aqui no final dessa haste a gente tem uma borracha e aí a gente, através de movimentos circulares, a gente vai desmanchando os torrões de solo e separando, né, esses torrões, evitando quebrar, tá? Segundo, com auxílio do repartidor de amostras ou pelo quarteamento, reduzir a quantidade de material até se obter uma amostra representativa em quantidade suficiente para a realização dos ensaios requeridos.
Nessa parte, gente, o que é que a gente vai fazer? Como bem está dizendo aí o texto, nós temos duas opções. Ou a gente vai utilizar o repartidor de amostras, ou a gente vai para o quarteamento, certo? Esse aqui é o repartidor de amostras. Então, você vai vir com aquela amostra que você destorroou, e aqui, ó, tem 2 recipientes desses. Você joga o solo aqui, e aí você vai ter 2 partes de amostra, né? Uma parte você descarta e a outra você passa novamente por aqui. Quando você passar novamente a amostra de solo por aqui, você fica com uma parte da amostra e a outra você descarta. E é assim que você vai selecionar a amostra. Lembrando que esse repartidor de amostras, ele tem vários diâmetros, tá certo? Seu quarteamento, você vai espalhar sua amostra e aplainar. Vai dividir em 4 partes. Depois que você dividir essa amostra em 4 partes, você vai pegar 2 partes da diagonal e descartar as outras 2. Vai novamente misturar essa parte dessas 2 partes que sobraram, dividir novamente em 4 e aí fazer novamente o processo, né? Escolher 2 partes da diagonal e descartar o resto, certo? E aí você vai fazer isso até obter uma quantidade que você quer para realizar seus ensaios. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Pelo menos agora nesse início de aula. Agora a gente vai conversar sobre o primeiro ensaio de caracterização física dos solos, que é o ensaio de granulometria. Vamos lá? Então, pessoal, visto essa parte, né, de preparação de amostras, vamos para a parte da composição granulométrica. Mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês a norma onde a gente falou de preparação de amostras, porque essa norma ela tem um preparo específico para cada tipo de ensaio. Vamos dar uma conferida? Então, tem aqui ó, a 6457, certo? Ó, preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. Esses ensaios de caracterização que ele fala é granulometria e limite de liquidez e plasticidade, certo? Aqui, ó, aparelhagem necessária. Almofariz em mão de grau, que a gente viu lá, né, naquela figura anteriormente. O repartidor de amostras, lembrando que a gente também pode fazer pelo quarteamento. Uma balança, né? Algumas peneiras especificamente e bandejas metálicas. Então, vamos olhar aqui especificamente para um ensaio de granulometria, o que a norma diz. Então, é o seguinte, depois de passar, né, pelo quarteamento, você vai tomar uma fração da amostra, né, e passar pela peneira de 76 milímetros, desprezando-se o material que está retido nessa peneira, certo? Do material passado na peneira 76 milímetros, tomar uma quantidade, né, em função da dimensão estimada dos grãos maiores, conforme indicado nessa tabela. Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente vai fazer uma análise visual, né? E aí, se a dimensão do grão contido na amostra ela for menor que 5 milímetros, a gente pega 1 kg. Se tiver entre 5 a 25, 4 kg. Se maior que 25 milímetros, 8 kg de amostra, certo? O material assim obtido constitui a amostra que a gente vai ensaiar. Então, é isso que a norma diz sobre a amostra para análise granulométrica. Agora, vamos voltar para o procedimento do ensaio. Então, pessoal, como o próprio nome já diz, a granulometria ela vai classificar o solo de acordo com a dimensão dos grãos, certo? E aí, além disso, em relação à distribuição percentual em peso, né, desses grãos, em intervalos de dimensões previamente estabelecidos nos métodos de classificação, certo? Ou seja, em areias, siltes, argilas, né, como a gente viu lá nas aulas anteriores. Bom, aí a gente tem que esses intervalos são as frações de solo e eles recebem designações que são utilizadas na descrição dos solos. Existem várias escalas que são utilizadas em diversos países, mas de acordo com a escala granulométrica brasileira da ABNT, a gente vai classificar o solo da seguinte maneira. Se o solo apresentar dimensões menores que 0,002 milímetros, a gente classifica como argila. A gente vai classificar como silt se esses diâmetros eles forem entre 0,002 e 0,06, né? Areia fina entre 0,006 e 0,2 milímetros, areia média entre 0,2 milímetros e 0,6 milímetros, areia grossa 0,6 e 2 e pedregulho entre 2 e 60 milímetros, certo?
Aí aqui a gente pode perceber, ó, que aqui a gente tem um solo que tem uma graduação bem interessante, né? Os solos grossos, eles são pedregulhos e as areias, e os solos finos são as argilas e siltes. Os solos finos, eles vão ser aqueles solos, né, que durante o ensaio de granulometria, eles passam pela peneira 200, tá certo? Daí a gente pode ver que essa amostra de solo aqui tem várias granulometrias diferentes. Aí vamos lá. Essa granulometria, pessoal, ela vai ser expressa em termos de porcentagem em massa do material que passa ou do material que fica retido por peneira. E essas são as peneiras utilizadas para realizar esse ensaio. A gente vai pegar, para fazer esse ensaio, aquela amostra que a gente preparou de acordo com a 6457, né? E aí vai tomar a quantidade lá, que diz na norma, e anotar esse peso como se fosse a massa total. Depois disso, a gente passa essa amostra pela peneira de 2 milímetros e do material passado nessa peneira, a gente pega 120 gramas, pesa e anota como massa úmida, ou peso úmido da amostra. Aí, esse material a gente vai lavar, né? Esse material que vai ficar retido na peneira 200. E aí, depois que a gente faz a lavagem desse material, a gente vai levar para a estufa por 24 horas até a constância de massa. E aí, depois vai realizar o ensaio. Esse ensaio consiste em quê? Você pegar essa amostra de solo que você retirou da estufa e passar por essa série de peneiras. Esse ensaio ele pode ser feito de forma manual ou com auxílio do agitador mecânico, tá? Aí, depois que você passar esse solo pelas peneiras, o que é que vai acontecer? Você vai precisar pesar a quantidade de massa que ficou retida em cada peneira. Você vai pesar e anotar, certo? Lembrando que, antes de você realizar o ensaio, é interessante que você pese as peneiras, para que depois você possa fazer a diferença e ficar realmente só com a amostra de solo. Aqui nessa tabela, eu tenho estou mostrando para vocês as peneiras da série normal e da série intermediária, certo? A partir de 4,75 milímetros, a gente tem esse nome para as peneiras, número 4, número 8, 14, 28, e aqui está faltando a peneira 200 ainda, né? Que é a de 0,075 milímetros. Então, a gente está observando, ó, que aqui vai ficando metade, né? Do diâmetro a cada passagem. Aqui a gente tem o dispositivo, né? A gente realiza o ensaio, né? O vibrador. Então, a gente coloca aqui a amostra, fecha aqui, né? E aí, aqui a gente vai peneirar, certo? Essa amostra. Aí, pessoal, desse ensaio, a gente consegue obter algumas características, né? O primeiro é a dimensão máxima característica da minha amostra, que é o seguinte. Você vai olhar na porcentagem retida acumulada, lá da nossa planilha, né, quando a gente vai realizar o tratamento de dados, a porcentagem que está igual ou imediatamente inferior a 5% em massa. E aí, onde isso acontecer, né, na peneira que isso acontecer, a gente diz que é a dimensão máxima característica daquela amostra. Além disso, a gente também consegue determinar o módulo de finura. O módulo de finura é o somatório das porcentagens retidas e acumuladas, e aí você divide por 100. Lembrando que esse somatório é apenas das peneiras da série normal. Então, você soma a porcentagem retida e acumulada das peneiras da série normal e divide por 100. Aí você vai obter o módulo de finura do solo. Além disso, ali a gente viu características que a gente extrai da tabela. Que tabela é essa? É uma tabela que a gente vai ver, deixa eu ver se eu coloquei aqui mais à frente, ó, essa tabela aqui, onde a gente tem o nome da peneira, a abertura, a massa retida, que a gente anota lá depois que fez o ensaio de peneiramento, e aqui a gente calcula a porcentagem retida, a porcentagem que passa e a porcentagem retida acumulada. Então, módulo de finura e a dimensão máxima característica são parâmetros que a gente vai retirar dessa tabela. Agora, o coeficiente de uniformidade da amostra e o coeficiente de curvatura são características que a gente vai retirar da curva granulométrica. Então, a partir dessa planilha que você elabora, né, você vai elaborar um gráfico. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Eu não coloquei ele aqui. Deixa eu abrir um gráfico para vocês verem.
Então, pessoal, ó, aqui eu tenho uma planilha, né? Onde tem aqueles parâmetros que eu falei para vocês, ó. Deixa eu desmarcar aqui para ninguém se confundir. Então, a gente tem, ó, a massa retida, que é aquela que ficou retida em cada peneira após o peneiramento. A porcentagem retida, que será a massa retida dividido pela massa total vezes 100, né? Que é nada mais, nada menos que o percentual da massa total que ficou retida naquela peneira. Aqui a gente tem retida acumulada, onde a gente vai somando as peneiras sucessivamente. E aqui a porcentagem que passa. Então, da amostra, da porcentagem da amostra, a gente vai tirando o que passou por aquela peneira, tá certo? Então, daqui a gente consegue retirar a dimensão máxima característica. Por exemplo, aqui, ó, a gente vai observar qual porcentagem retida acumulada aqui é igual ou imediatamente inferior a 5%. Ó. A gente vê que é essa daqui. Então, nesse caso, nossa dimensão máxima característica seria quanto? 19,1 milímetros, certo? Para o módulo de finura, a gente soma todo mundo, ó, que nem tá aqui, ó, e divide por 100. E aí a gente obtém que o módulo de finura é 6,35. Com esses dados, a gente elabora a curva granulométrica. Essa curva granulométrica, ela pode ser feita com a porcentagem que passa ou com a porcentagem retida. Aqui a gente fez com a porcentagem que passa. Então, no eixo do Y, a gente tem a porcentagem que passa e no eixo do X, nós temos o diâmetro das peneiras, certo? Então, aqui, ó, a gente vem, tem uma escala logarítmica e aqui uma escala normal. A partir daqui, a gente vai calcular o coeficiente de uniformidade e o coeficiente de curvatura. Então, para calcular esses parâmetros, a gente vai ter que obter, ó, deixa eu dar aqui um F5 para aumentar a tela. A gente vai ter que obter aqui, para o coeficiente de uniformidade, D60 e D10. D10 é o diâmetro efetivo, que corresponde à porcentagem passando igual a 10%. D30 corresponde à porcentagem passando igual a 30%. E D60 corresponde à porcentagem passando de 60%. Então, como é que a gente olha isso no nosso gráfico? Então, ó, no nosso gráfico é o seguinte, a gente vai ver, ó, aqui já está até a linhazinha, ó, a porcentagem que passa igual a 10%, ó, ela vai bater aqui no gráfico, e aí a gente vai observar em que diâmetro isso aconteceu. Então, ó, se aqui é 0,1, como a escala logarítmica, 0,2, 0,3, ó, 0,3 milímetros. Para o D30, igual, a gente coloca aqui, ó, na porcentagem que passa igual a 30%, vai bater no gráfico e a gente vai observar onde isso aconteceu. Como aqui é 1, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, até chegar no 10, aconteceu em 2 milímetros. Então, anotei aqui. Para o D60, novamente, ó, a gente coloca em cima da linha da porcentagem que passa igual a 60%. E aqui a gente vai ver em que diâmetro isso aconteceu, né? Se aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4, provavelmente aqui está entre 3 e 4, né? Provavelmente não, está entre 3 e 4. Então, eu coloquei aqui, estimei 3,7. Aí, aqui, ó, para o coeficiente de uniformidade, a gente divide D60 sobre D10. E para o coeficiente de curvatura, a gente vai usar essa expressão, D30 ao quadrado dividido por D60 vezes D10. Aí, a gente vai observar, ó, se o coeficiente de uniformidade ele for menor que 5, esse solo é classificado como muito uniforme. Se tiver entre 5 e 15, esse solo apresenta uniformidade média. E se tiver maior que 15, esse solo não é uniforme, ou seja, ele vai ser bem graduado, vai ser bem distribuída a graduação dele, né? A gente observa aqui que nosso coeficiente de uniformidade ele ficou entre 5 e 15. Então, ele tem uma uniformidade média, certo? Quanto ao coeficiente de curvatura, esse coeficiente de curvatura ele considera que o solo é bem graduado se esse número tiver, esse coeficiente de curvatura tiver entre 1 e 3, né? A gente está vendo aqui que nosso coeficiente de curvatura ele é maior que 3. Portanto, ele é um solo mal graduado, que justifica a uniformidade média dele. Tá certo, pessoal? Então, quanto ao ensaio de granulometria e a parte de preparação de amostras, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Na próxima videoaula, eu vou dar um resumão dos ensaios de limite de liquidez e limite de plasticidade. Até mais!